Deus tem um propósito no processo que você está passando. Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é Simone do grupo Proverbiando. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos lendo João, capítulo 15. E hoje nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 16, que diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Uau! Quem está falando isso é Jesus. E Ele está ali declarando que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Às vezes a gente acha que a gente está escolhendo Deus, né? Mas nós fomos escolhidos por Ele antes da gente escolher estar com Ele. Ele nos escolheu. Olha que coisa mais linda. Antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Sabe? E a gente acha que está escolhendo o Senhor, mas Ele é que nos escolheu. Em primeiro lugar, não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele é quem nos escolheu. E isso é um grande privilégio para nós, sabe? Enquanto nós olhamos aquilo que a gente fez, aquilo que a gente errou e a gente não se acha pronto, o Senhor já nos escolheu. E isso é um grande privilégio para nós. Sabe, se a gente entendesse o quanto isso é um presente de Deus para nós, será que a gente mesmo ia se escolher? Será que você se escolheria? Será que quando você olha para você, você escolheria você? Será que quando a gente olha para nós, para os nossos erros, para as circunstâncias que a gente vive, nós temos tantas justificativas, tantos defeitos, tantos problemas, tantos porquês? E apesar disso tudo, o Senhor nos escolheu. E Ele deixa claro que, olha, foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Apesar de você mesmo. Sabe, isso tem a ver com a escolha dele por nós. Apesar de nós. Apesar da circunstância que a gente vive, apesar dos problemas que a gente passa, apesar das dúvidas que a gente tem, Ele nos escolheu, apesar de nós. E sabe, quando Ele diz para nós que nos escolheu, isso tem a ver com a escolha dEle. Ele nos escolheu. E a nossa segurança está em que Ele nos escolheu. Não foram as nossas escolhas que colocaram a gente nele. Não foram as nossas escolhas, mas foram simplesmente as escolhas dele. O fato de que o Pai nos escolheu nele. O Pai nos escolheu nele. Então Jesus, ele morreu na cruz por nós. Sabe? E às vezes a gente está passando por processos, por situações complicadas, por situações difíceis e a gente não entende no momento. Mas lá na frente a gente vai entender. Porque quando muitas vezes a gente olha para nós, a gente se acha incapaz, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que não consegue. Enquanto isso, o Senhor olha para nós, a gente passando por aquele processo talvez tão difícil, mas tudo que a gente está passando hoje é para que aconteça o que o final desse versículo está falando. Ele nos escolheu com um propósito. Sabe, o Senhor te escolheu com um propósito. E para que esse propósito se cumpra, muitas vezes a gente passa por processos. Esses processos muitas vezes são processos difíceis, doídos, difíceis da gente suportar. Mas é para que a gente dê frutos. No final ele diz: eu vos designei para que vocês permaneçam e o fruto de vocês permaneça. Talvez esse processo que você está passando é uma situação tão difícil, processos dolorosos, situações tão complicadas.
você está passando por diagnósticos que você não esperava. Mas o que o Senhor, Ele está dizendo aqui para nós é que esses processos, eles são necessários. Necessários para que a gente gere fruto. Os processos nos fazem gerar frutos. Os processos nos levam a gerar frutos. Frutos no Senhor, para que a gente permaneça nele, sabe? E Ele tem um propósito em tudo que a gente está passando. Talvez você não entende agora o que você está vivendo. Talvez você não entende agora o que você está passando. E talvez você só consegue chorar. E talvez você só consegue se desesperar. Mas não se desespere. Deus tem um propósito no processo que você está passando. E vai chegar ao fim para que você gere fruto. E esse fruto permaneça. Porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele tem um propósito na escolha dele. Ele não erra. Deus não erra. Quando Ele te escolheu, Ele tinha um propósito. E para que esse propósito chegue ao fim, é um processo às vezes difícil. Mas sabe, gerar frutos no meio de um processo doloroso nos faz conhecer o Senhor. E tudo que o Senhor quer de nós é que a gente o conheça, que a gente saiba como Ele é. Não foi você que o escolheu, mas foi Ele que te escolheu. E Ele te escolheu com um propósito para que você vá, dê fruto e o seu fruto permaneça. Aí sim, a fim de que tudo que você pedir ao Pai no nome dEle, Ele vai te conceder. Sabe por quê? Porque aí a gente não vive mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. A gente sabe o que é passar por um processo difícil. O Senhor não te vê machucada, o Senhor não te vê destruída, mas o Senhor te vê curada. O Senhor te vê fortalecida para que você se levante e cure outras pessoas, para que você se levante desse processo e gere frutos e o seu fruto permaneça. Amém? Esse é o propósito do Senhor na nossa vida. Vamos orar? Senhor, obrigada por nos escolher apesar de nós, apesar das nossas justificativas, apesar das circunstâncias, apesar de tantos porquês, de tantas desculpas que a gente dá, ainda assim o Senhor nos escolheu, ainda assim o Senhor acredita em nós e o Senhor nos escolheu primeiro. Obrigada, Senhor. O Senhor não quis esperar a gente estar pronta, mas o Senhor nos escolheu porque o Senhor sabia que nesse processo o Senhor nos curaria. O Senhor sabia que nesse processo o Senhor transformaria o nosso caráter. O Senhor sabia que nesse processo o Senhor faria de nós mulheres fortes, corajosas e prontas para dar frutos que permaneçam. Ah, Senhor, obrigada por nos escolher, apesar de nós. Que nós possamos honrar a sua escolha, que nós possamos entender o privilégio que é sermos escolhidos pelo Senhor. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.